Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco sobre uma notícia que está repercutindo, que o Ministério Público é, denuncia alunos, aceita denúncias, né, de cultos evangélicos que acontecem na hora do intervalo, é, mesmo de uma escola. Primeiro, geralmente esses cultos não estão aliados a igrejas. Geralmente são organizações não denominacionais. Ou, né, acontece por simplesmente a reunião de alunos crentes, né? Gente, se tem crente num canto, eles vão andar junto. Isso é. Eu, eu sou cristão, eu sei como. É, isso é o natural, né? E. Primeiro ponto. Os cultos, né, as reuniões, acontecem no horário do recreio, não é em horário de aula, então não atrapalha ninguém. Então não tem o que os professores ou o sindicato dos professores se incomodar, porque não está atrapalhando a aula, não está impedindo, não está sendo pregado o cerceamento de direitos de professores a darem aula do jeito que bem entenderem, né? Claro, dentro dos limites legais. Isso não está sendo cerceado. Então, não tem que o sindicato dos professores se incomodar com isso. Vamos lá, segundo ponto. É, Acontece em recreio, né? Então não tenho que quiser. Assim, eu não falo, não estou aqui falando o nome da Cru Campus, tá? Não estou falando o nome da Cru Campus. Quem me conhece sabe que eu faço parte da Cru Campus. E assim, em outras tem outras organizações também que se reúnem na UFPB. E assim, nas reuniões, no máximo que tem é um louvor. Só que é fora de horário de aula, então não vai atrapalhar a aula. Na universidade tem a pesquisa, só que a gente faz um ambiente que, assim, por mais que. Assim, só se você tiver uma multidão gritando para atrapalhar a pesquisa que acontece no primeiro ano desse ambiente, né? Então, louvor, se for bem, louvor normal aí, pessoas não atrapalha, né? Não vai atrapalhar. Ah, então, na universidade há a preocupação de ensino, pesquisa e extensão. Na escola, ela tem um ensino e a formação do cidadão, do aluno enquanto cidadão, né? Isso não atrapalha nenhuma das duas coisas. Até porque no intervalo a escola não faz nenhuma das coisas. No intervalo, no máximo a escola dá lanche. Os alunos não estão proibindo o lanche, né? Pô, é só um momento de estudo bíblico, é só um momento devocional. E estão em local público. Aí é que eu entro no cerne do meu segundo ponto. O artigo 5º nos garante liberdade da Constituição, nos garante liberdade de pensamento e de culto. E de religiosa também, né? E de culto. Pois se fosse uma reunião ubandista, ninguém tem a ver com isso. Agora, claro, a única coisa que não. Aí não especificamente da reunião de religião de matriz africana, mas a única coisa que coisa é não atrapalhar a aula. Pô, não tá atrapalhando a aula, tem hora de intervalo. Pô, então os sindicatos dos professores não tem que intervir nisso. Isso é liberdade de culto, né? Vamos lá. Há um terceiro ponto. Por que gastar dinheiro público? Porque, lembro, Nando, foi uma denúncia que o Ministério Público aceitou, vai investigar. Provavelmente não vai dar em nada,
Eu espero que não dê em nada, né? Mas assim, é um gasto de dinheiro público desnecessário. Eu sei que o Ministério Público tem coisas muito mais sérias e muito mais, assim, relevantes para investigar. Eu não tô falando que o culto não é, os estudos não são sérios. Eu tô falando que alguém se incomodar com isso é uma palhaçada, não é algo sério, né? Então, assim, é um gasto de dinheiro enorme. Não tenho mais o que discorrer sobre o assunto. Só que esse precedente não pode ser aberto, né? Porque se ele for aberto, o nosso artigo 5º vai ser ferido. Claro que a tendência é a perseguição aumentar. Pois Cristo está vindo, né? Cristo vem aí. Cristo está voltando. Só que até Cristo voltar, né? A gente tem que se posicionar para que pelo menos o nosso artigo 5º seja respeitado. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E não deixe de fazer essas reuniões que faz parte desses movimentos. Quem não faz parte, passe a fazer, né? Para quem não sabe, a Cru Campus tem a Cru Campus. Vou falar da Cru Campus também, mas a UFB tem a Cru Campus, que se reúne lá, tem um âncora, tem um Chi Alpha, tem a Aliança Bíblica Universitária. É, e é muito. E vocês, pô, conseguem ter momentos e vocês conseguem ter momentos assim de. Não é igreja, tá? Essas organizações não são igreja. Tá? Há algumas ressalvas, mas não são igreja, essas organizações. E não substitui igreja, né? O que é muito comum de falar nas reuniões dessas organizações é isso. Não substituímos igreja, vá para uma igreja. Vá para continue na sua igreja, né? Depende da igreja que é. É, tem igrejas que eu não vou falar aqui sobre seitas e heresias, mas é assunto pra outros papos. Quem quiser saber, tem vários vídeos aí do Tio Nico, pra quem não sabe, o Augusto Nicodemos, falando sobre seitas e heresias, né? Ou religiões comparadas. É, vale a pena, mas enfim, a, vale a pena ir. Porque nós estamos entre irmãos, né? São irmãos de outras denominações, mas são nossos irmãos unidos pela fé em Cristo, né? E não há elo maior que esse. E assim, se não me engano é Calvin que dizia. Posso estar errando aqui na citação, mas se não me engano era Calvin que dizia que na presença dos santos nos santificamos. Não nos santificamos somente na presença dos santos, né? Isso, isso agora sou eu que estou dizendo. Mas, na presença dos santos, nos santificamos também. Então, isso é muito bom.